Me sinto refém da comida. Por onde começar? Hoje eu quero conversar com você que sente que a comida comanda a sua vida. Então, se você se percebe comendo aceleradamente, grandes quantidades, só se dando conta de que comeu quando termina ali aquela refeição extremamente desconfortável. Se você sente culpa, sente sofrimento dentro da relação com corpo e alimentação, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar, porque aqui hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que você precisa saber e também sobre como começar a mudar um pouco essa relação. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Letícia, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e comportamento alimentar pela USP. Tenho formação profissional em Mindful Eating e sou professora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. E aqui, nesse canal, a gente sempre fala sobre ferramentas que complementam o tratamento nutricional convencional, ferramentas que vão te ajudar a não só incluir comportamentos novos, como também mantê-los no longo prazo. Então fica aqui para mais e vamos lá falar sobre como começar a mudar essa relação com a comida uma vez que você se sente refém dela. Nós vamos começar falando um pouco sobre como nós, seres humanos, funcionamos. Porque se tentamos trazer mudanças na nossa vida que não fluem no mesmo sentido que a nossa natureza flui, nossa mente, nosso corpo, nós tendemos a cair numa grande cilada. E muitas vezes é isso que acontece e vem acontecendo no seu processo até aqui. Você não tem respeitado esse funcionamento seu natural. E por essa razão, todas as coisas que você já tentou, elas ainda não deram certo. Então eu vou te explicar um pouco sobre o seu funcionamento para que então a gente possa pensar efetivamente em ações. Eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que normalmente você pensa quando vai começar alguma mudança na sua alimentação é o que eu preciso cortar, o que eu preciso retirar, o que eu preciso perder. E na realidade, o nosso cérebro ele não funciona muito bem com a ideia de escassez, de perder, de retirar coisas. E inclusive, a gente não tem como desaprender coisas que aprendemos. O que a neurociência nos diz é que nós conseguimos enfraquecer comportamentos e incluir novos. Então, algo que nós temos, todos os seres humanos, é o que chamamos de neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de fazer novas conexões. E ao começar a criar novas conexões, você passa, a partir da repetição desse novo comportamento que você passa então a incluir, a enfraquecer o comportamento anterior que você tinha. Então pense comigo, como inclusive o comportamento que você tem hoje foi criado. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que usar a comida para fugir das suas emoções, para aliviar aquela emoção ruim, era o que te trazia calma. Por você ter repetido muitas e muitas e muitas e muitas vezes esse mesmo comportamento, ele se tornou automático. O nosso cérebro, um dos grandes princípios dele, eu diria que uma das grandes funções dele é nos fazer economizar energia. Então, hoje eu tenho certeza que você escova os dentes sem precisar pensar onde você precisa movimentar a escova. Você dirige sem precisar ficar pensando exatamente como movimentar o câmbio ou, enfim, muito atento com tudo, igual era no começo. Por quê? Nós tornamos alguns comportamentos, quando repetidos muitas vezes, em comportamentos automáticos.
E não é diferente o que acontece na sua relação com a comida. O comportamento que você tem hoje, ele foi criado e reforçado diversas vezes. Por isso ele parece ser tão parte de você. Mas na verdade, ele é um programa que foi criado e que pode ser enfraquecido uma vez que você passar a incluir outros comportamentos alternativos a esse que você está acostumado. A gente vai falar mais adiante o que você pode começar a fazer no seu ambiente para possibilitar a criação de novos comportamentos no lugar desse que você está acostumado. E algo que eu não posso deixar de acrescentar aqui é a seguinte coisa: não exija a perfeição de você nessa caminhada, porque ninguém é perfeito. Para começo de conversa, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós estamos todos aqui aprendendo todos os dias coisas novas, somos eternos ignorantes. Coloque-se nesse lugar e trate-se como alguém que está aprendendo algo pela primeira vez. Você não vai ser estúpido ou cobrar muito uma pessoa que não sabe o que ela está fazendo, que ela está começando ali a dar alguns passos diferentes, né? A gente não faz isso, por exemplo, quando uma criança está aprendendo a andar, ou está aprendendo a falar, ou, enfim, qualquer pessoa que esteja aprendendo algo novo. Nós não somos vazios, temos, né, a nossa bagagem, mas ao mesmo tempo, quando você vai começar a construir uma relação diferente com a comida, essa zona é nova para você. Então, tenha gentileza por você nesse processo. Algo que sem dúvidas deverá fazer parte da sua caminhada é passar a celebrar os pequenos e grandes passos, as pequenas e grandes conquistas. Porque se você se sente hoje refém da comida, provavelmente você é aquela pessoa que já tentou muitas e muitas, incontáveis vezes melhorar a sua relação com a comida. E eu tenho certeza que por já ter tentado muito e ainda não ter conseguido, a gente pode entender que você tem uma série de frustrações que acompanham isso. E por isso talvez você sinta que já não tem mais solução para você, né? Porque literalmente a gente acaba nutrindo o cérebro com essas informações que a gente vai contando pra gente mesma. E não só com as informações que a gente vai contando, mas também com aquilo que a gente vai fazendo e não vai dando certo. Então, o que você precisa agora é aprender que o seu cérebro, ele vai conseguir começar a ajudar você a criar mudanças quando você passar a se tratar com mais gentileza e começar a celebrar as pequeninas e grandes coisas que você vem fazendo e que vem te trazendo resultados positivos e alinhados com essa caminhada de melhoria da relação com o corpo e alimentação. A autocompaixão, ela será a sua grande aliada. E a autocompaixão, ela é um caminho do meio. É um caminho onde você consegue ser sincero com você e fazer o que precisa ser feito. Quando a gente começa a trazer um tom mais amigável na nossa própria direção, quando a gente começa a trazer mais curiosidade, mais presença, a gente ativa mais o nosso sistema parasimpático e isso facilita com que os movimentos eles efetivamente aconteçam e permaneçam. Vamos agora explorar um ponto prático. Nós precisamos começar a criar espaço para que você pense. Porque o que acontece? A hora que você vê, já aconteceu. A hora que você vê, você já descontou suas emoções na comida. A hora que você vê, você já está extremamente desconfortável. E então, a gente vai começar a criar espaço para que você pense e tenha a possibilidade de agir diferente nessa situação. Porque veja bem, uma coisa que você precisa
saber e se responsabilizar de é que você é livre. Então, por mais que a sua nutri, que eu esteja aqui falando que você tem que comer isso ou aquilo, quem decide o que realmente você vai fazer é você. Então, eu diria que a mudança da nossa relação com o corpo e alimentação, ela é muito mais sobre aprendermos a realmente tomar decisões do que qualquer outra coisa. Mas para isso a gente precisa criar espaço, coisa que provavelmente você não tem, porque a hora que você dá conta já aconteceu. Então o que a gente vai fazer? Vamos organizar o ambiente. Para isso, você vai precisar reduzir a disponibilidade de alimentos ultraprocessados ou hiperpalatáveis na sua casa. Alimentos que são muito gostosos, ricos então em açúcar, sal ou gordura, ou alimentos crocantes, enfim, esses que a gente tem dificuldade de uma forma geral de entender o momento de parar de comer. Inclusive, esses alimentos eles foram feitos para justamente te trazer essa sensação e fazer você comer mais. Sendo assim, evitar a disponibilidade deles pode ser muito importante. Como eu disse anteriormente, você é livre, você pode consumir eles quando bem entender. Inclusive, consumir esses tipos de alimentos pode e deve fazer parte de uma alimentação saudável. Mas a questão é a frequência, o contexto e o impacto que isso tem trazido. Quando a gente fala de saúde, a gente não pode mirar especificamente só na qualidade daquilo que se come, mas no todo. E uma vez que esse tipo de alimento tem uma composição que é muito recompensadora e que além de ser recompensadora, né, primeiramente ela é muito estimuladora, ou seja, a gente tem uma liberação de dopamina que nos motiva a comer esse alimento e uma recompensa que o nosso corpo quimicamente libera depois de comer esse alimento muito maior do que quando a gente tem diante de nós alimentos que são in natura. Então, além de ajudar você a melhorar literalmente a qualidade da sua alimentação, isso vai ajudar você também a melhorar o seu comportamento alimentar. Agora, se você não é a pessoa que organiza a alimentação da casa, se você não é a pessoa que faz as compras, ou seja, não tem controle do que entra, você vai precisar usar a seguinte estratégia, que é dificultar o seu acesso a esses alimentos. Ou até mesmo você que, porventura, né, vai ter ali um alimento com essas características disponível, você também pode e deve usufruir dessa ferramenta. Como podemos dificultar, então, o seu acesso? Coloque, então, esses alimentos em um armário alto, mas não só um armário alto, algum lugar que exija algum tipo de esforço. Por exemplo, que você precise de uma cadeira para conseguir acessar esse armário. Ou então, se você tiver alguma gaveta com cadeado, uma gaveta onde você possa guardar essa chave do cadeado um pouco mais afastado, para que quando você for abrir, você precise ir lá pegar a chave e abrir o cadeado. Por que essas dicas podem te ajudar? Perceba que você não consegue ir imediatamente acessar a comida. Você precisa fazer um comportamento antes de chegar lá. Isso ajuda você a criar espaço para pensar e decidir se realmente você quer fazer o que você estava pensando em fazer. Porque muitas vezes a gente faz simplesmente por ter o comportamento automático e não porque a gente verdadeiramente quer ou porque verdadeiramente aquilo vai trazer a sensação que você está buscando. Apesar da comida ser um lugar onde a gente sente muitas vezes conforto, ela não resolve a emoção que você está sentindo. Então, talvez com o tempo, trazendo esses movimentos, você comece a perceber coisas diferentes sobre você e sobre como você tem se sentido com esses novos recursos e como você se sentia também com os recursos que você tinha anteriormente. Permita-se estar curioso
para se observar, inclusive. E para finalizar, lembre-se que as emoções, elas vêm e a gente muitas vezes não tem controle daquilo que vem. Elas são do corpo e não da mente. Então, permita que ela atravesse você. As emoções, elas não são tão assustadoras assim quanto parecem, né? As emoções, elas trazem notícias, elas trazem, inclusive, quando permitimos que elas nos atravessem, uma regulação. Se está se sentindo triste, sinta-se triste por alguns instantes. Permita que a emoção atravesse você e que ela comunique aquilo que ela precisa te comunicar. E é claro que, se você se percebe desregulado emocionalmente com frequência, ou se as emoções que vêm são emoções com uma carga muito grande, de coisas muito difíceis, eu recomendo imensamente que você procure ajuda psicoterapêutica. Mas se são emoções, né, mais tranquilas, digamos assim, do dia a dia, de uma coisa que acontece aqui ou ali, lembre-se disso que eu falei, dê espaço para que elas existam. E lembre-se que a comida ela não vai resolver os seus problemas. E a comida ela pode vir sim a ocupar um lugar de conforto na nossa vida, mas desde que isso seja feito com consciência. E existem caminhos para que você faça isso. Se você quer saber mais sobre isso e muitos outros assuntos que ajudam você a implementar comportamentos novos e sustentar-se na caminhada, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários também ideias para os próximos vídeos. E eu espero muito que essas informações ajudem vocês. Até a próxima!